onde temos duas ausências, né, que foram justificadas e encaminhadas à secretaria, professora Marinês e professor Diego. E então, passamos aqui a nossa pauta, né, cujo primeiro item é a aprovação da ata anterior. Há alguém que gostaria ou queira discutir a ata da última reunião? Não havendo, então, aqueles que concordam com a ata permaneçam como estão. Temos aprovação por unanimidade. Item 2, expediente. Como primeiro item de expediente, nós temos aqui hoje, somos agraciados com a posse dos novos membros do Conselho. Né? Então, vamos estar dando posse hoje as seguintes chapas para membros docentes: titular Fernando Schaeffer e suplente Hilda Valentim. Seja bem-vindo, professor Fernando. Também Marino como titular e Sérgio Mariano como suplente. Seja bem-vindo, professor Marino. Temos a Gabriele também fazendo chapa com o Jarbas de suplente. Seja bem-vinda, Gabriele. Temos o Tiago também, que tem como suplente o professor Adilson Valdic. Seja bem-vindo, professor Tiago. Também temos a chapa composta pelo professor Paulo Moser e também pelo professor Geraldo, que hoje aqui então representa o professor Paulo. Seja bem-vindo. Temos também membros eleitos discentes, que são a Amanda Beatriz Nazato Corrêa, titular. Seja bem-vinda. E também a sua suplente, Cristiane Pedroso Leite. Seja bem-vinda. Temos membros eleitos dos técnicos também. A chapa composta pela técnica Fanny, tendo como suplente a Bernadette. Seja bem-vinda, Bernadette. Você está, ali está a Bernadette. E temos também a renovação dos membros da comunidade, onde temos aqui... convidamos, né, e fomos agraciados com o positivo no convite, o nosso prefeito Adriano, tendo como suplente o Alexandre, hoje presente aqui representando. Seja muito bem-vindo. Indo adiante aqui, ainda em expediente, nós tivemos uma inclusão de última hora que foi distribuída para a conselheira Priscila, e o processo, o objeto é o pedido, a solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação doutorado do professor Pablo, que nós decidimos por fazer a distribuição, e agradecemos a Priscila por ter aceitado, e decidimos assim fazer por conta de prazo, né? Então, dados os prazos aí que são necessários para esse tipo de processo, se não apresentássemos, não apreciássemos na reunião de hoje, estaríamos prejudicando o processo. Ainda assim, eu faço a consulta da plenária quanto à inclusão de pauta. Alguma objeção à inclusão de pauta? Então, não havendo a inclusão em pauta do processo 4118/2018 foi aceita por unanimidade. Bom, iniciando a ordem do dia, nós temos o processo 4080/2018, cujo interessado é o Paulo Demar Bart. O assunto é a homologação dos projetos de monitoria dos cursos do SEAV. Veja bem, esse é um processo que ele foi incluído em pauta e foi relatado na última reunião do CONSEAV, e ele teve um pedido de vistas. Deixe-me explicar a questão aqui. Ao que indica, e o pedido de vistas foi feito pela professora Marinês, onde o que foi relatado pela professora Helene seria pela não homologação dos projetos de ensino, o que motivou o pedido de vistas da professora Marinês. E ela, de posse desse processo, ela analisando a parte documental, ela percebeu que, de fato, o relato ele faz a homologação dos projetos de ensino. Ou seja, a professora Helene ela relatou algo diferente do que ela votou realmente aqui no processo.
Não é? Então, como não se encontra presente hoje a professora Marinês, eu peço autorização então para ler o parecer dela, né, que é esse parecer de vistas, onde ela diz o seguinte: visto que o parecer relatado verbalmente pela professora Helene foi diferente do relato aqui disponível, não vejo motivo para relatar de forma diferente da professora Helene, pois meu pedido de vista foi em função de não concordar com o relato verbal. Contudo, aqui consta o parecer, que também entendo diante disso, abro mão do meu voto de vistas e acato o parecer da relatora. Ou seja, o voto de vistas da professora Marinês, ele acata o parecer da relatora original, que é pela aprovação dos projetos de ensino no centro. Né? Então, alguém gostaria de discutir? E não havendo, então, vamos pôr em votação aqueles que concordam, então, pela aprovação, aliás, dos projetos de monitoria, perdão, dos cursos do SEAV, que permaneçam como se encontram. O senhor falou muito rápido, eu não consegui ter tudo. Tá bom? Perdão. Na questão, a suplente da professora Marinês seria quem? Ela é indicada. Os membros indicados não têm suplente. Eles não têm. Não. Nesse caso, o presidente pode derogar? Pode, a partir do momento que a plenária autoriza a leitura, sim. Tá. Essa era a minha. Prosseguimos a votação. Há alguma manifestação ainda adicional? E não havendo, então, aqueles que concordam com o parecer da relatora original, que é pela homologação dos projetos de monitoria dos cursos do SEAV, conforme análise e voto, permaneçam como se encontra. Então, temos aprovação por unanimidade. Prosseguindo, item 2 da ordem do dia. A interessada Helene, homologação, o assunto é a homologação do relatório final de programa de extensão, cuja relatora é a técnica Fanny, hoje representada pela sua suplente Bernadette. É a homologação do relatório final do Programa de Extensão Paisagem Cultural do Alto Vale. Tem um histórico aqui, eu preciso, vocês querem que eu leia todo o histórico, por onde ele passou, como foi a abertura? Então eu já vou passar para análise. O presente processo trata do relatório final do Programa de Extensão Paisagem Cultural do Alto Vale, coordenado pela professora Helene, inscrito no edital PAEX 8 de 2016. No relatório final, a coordenadora destaca que, apesar das dificuldades que surgiram, como os problemas com a licitação para a compra dos materiais necessários para as atividades do programa, ocasionando assim a troca de rubrica para que o recurso fosse utilizado para a compra de livros, e os obstáculos em conseguir dados e informações em órgãos públicos e particulares, as atividades do programa tiveram mais êxito que em anos anteriores. Entre os resultados alcançados, destaca-se o impacto científico, com a publicação de 6 artigos em eventos nacionais e internacionais, e o resgate da valorização do patrimônio natural e cultural, e da cultura dos imigrantes e dos descendentes, os seus descendentes. Diante do exposto, do que ela colocou no relatório final, e analisando também o parecer da Comissão de Extensão e na reunião do departamento, eu dei um parecer favorável à homologação do relatório final do Programa de Extensão escrito. Obrigado, Bernadette. Quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, processo 15551/2016. Interessado Jason Ademir Seveniani, assunto também a homologação do relatório final do programa de extensão, a relatora ainda, conselheira Bernadette. Homologação do relatório final do programa de extensão Conexão Desk. Eu posso pular o histórico também, ou vocês querem que eu possa? E começou quando o histórico, só para terminar? Ele começou em setembro de 2016, com a abertura do processo no Departamento de Engenharia de Software. Análise. O presente processo trata do relatório final do Programa de Extensão Conexão Desk, coordenado pelo professor Jason, inscrito no edital PAEX 8 de 2016. O relatório final está preenchido com todas as informações necessárias
e destaca que alcançou 70% dos objetivos propostos. A falta de recurso e problemas com o público-alvo, que está difícil agora de ter o terceiro ano nas escolas públicas, que está diminuindo o número de alunos, e problemas de infraestrutura foram as razões que dificultaram atingir 100%. Mas, como foi destacado na análise do relator da Comissão de Extensão, o programa possui uma excelente forma de divulgação dos cursos do centro e, apesar das dificuldades, atingiu de forma considerável os resultados propostos. Também analisei o relatório final e eu dei parecer favorável à divulgação. Perfeito. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam no parecer da relatora, eu vou ler como se encontra. Temos aprovação por unanimidade, seguindo a ordem do dia, item número 4. É o processo 1732/2017, interessado também Jason Denise Sereniani, assunto homologação do relatório final do programa de extensão, relatora ainda conselheira Bernadette. Essa é a homologação do relatório final do projeto de extensão servir, inscrito no edital a qualquer tempo. Esse foi o histórico dele, foi em 2/3/2017, foi a abertura do processo. Vocês querem que eu leia o histórico completo? O projeto de extensão servir teve como principal objetivo apoiar a implantação do Grupo Escoteiro Guardiões das Águas, em Ibirama, emprestando-lhe um local para ser usado como sede provisória, e estimular a troca de saberes entre a universidade e o Grupo Escoteiro, através da prática do escotismo, e promover o contato dos alunos da UDESC com o voluntariado permanente através das atividades do escotismo. Pelo relatório final, que descreve as atividades desenvolvidas pelo projeto no primeiro e segundo semestre de 2017, percebe-se que os 3 objetivos propostos foram alcançados. Destaca-se que não houve oneração pela universidade, porque ele era edital a qualquer tempo, e as atividades desenvolvidas foram muito elogiadas pelo colegiado pleno do departamento e pela comissão de extensão, e também por toda a comunidade em geral. Diante disso, também o meu voto deu para ser favorável à homologação do processo. Obrigado. Há quem queira discutir? E não havendo, então procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Obrigado. Item 5 da ordem do dia, processo 15.206/2016. Interessado Jarbas Kleber Ferrari, assunto também homologação do relatório final do programa de extensão. O relator Paulo Moser, hoje representado pelo conselheiro Geraldo Menegaso Varela. O número do processo mesmo? Consta aqui para mim 15.206/2016. Que consta 14.954 no relatório, no relato que ele me entregou, não sei de repente aí, tá vendo? Quem é o... Mas é o Jarbas Kleber Ferrari. Então tem alguma... Tá, Porque 14.954 é interessado Eduardo Belo Rodrigues também. 14.9... 14.954/2016. Então, provavelmente Só fazer a correção aqui na pauta. Né? Eu vou liberar fazer a correção. Uhum. Então, justificando aí Mas na verdade tem duplicidade, então provavelmente. Porque esse 14.954 é meu, é do Eduardo Belo interessado. Se você tem o mesmo número que... Esse é do Eu Jarbas, aqui, mas ele leu outro número lá. esse é do Jarbas, né? É. 15.206. Deve ter trocado o número só. Só um. Deve ter O Paulo, se o número errado. Lá está correto, não. Deve estar, né? Barulho. Ele deve É ter... aqui. É a análise de parecer sobre o relatório final do programa Isso. de extensão intitulado Clube Escola 2017, edital PAEC 2 de 2016. Isso? Jarbas Kleber Ferrari. É isso mesmo. Então é isso aí. Então, o professor Paulo me entregou o relato hoje devido a alguns problemas aí que não conseguiu chegar a tempo. E eu vou fazer a leitura do mesmo. Também pedi permissão para falar o histórico, inicia dia 12 de novembro de 2016. O Paulo foi nomeado em 5 de 2018 como relator. Análise.
Ao analisar o conteúdo do processo, comprovou-se a efetividade e a conformidade do programa de extensão Udescola 2017, de acordo com o edital PAEX 8/2016, bem como nos pareceres prévios dos professores Carlos Alberto Marques, Lara Fabiano Dalabona, Eduardo Müller dos Santos e Jason Ademir Sevegnari. Aproveito a oportunidade para parabenizar os envolvidos nessas atividades, as quais contribuíram e muito para a extensão universitária do CIAB em Ibiúna e adjacências, face ao alto número de pessoas atingidas pelo programa. Sendo assim, não há qualquer impedimento ou ilegalidade que impeça a homologação desse processo no CONCIAB de 2018. Voto do relator. Face ao exposto, este parecer é favorável à homologação do processo, esse que o Presidente leu, 2018, 2016. Então, só corrigir o número do processo aqui. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 6 da ordem do dia, processo 15.347/2016. Interessado Sérgio Mariano, assunto homologação do relatório final do programa de extensão. O relator, ainda, professor Geraldo. Então, assunto, análise e parecer sobre o relatório final do programa de extensão intitulado Gestão Intersocial de Serviços Sociais, edital PAEX 8/2016. História também inicia em 13/9/2016 e em 15/5/2018 eu estou no relator. Análise. Ao analisar o conteúdo do processo, esse relator não encontrou qualquer irregularidade do programa de extensão Gestão Intersocial dos Serviços Sociais, edital PAEX 8/2016, bem como nos relatos prévios dos professores Lara Fabiano Dalabona, Paulo Roberto Cunha e Paulo Roberto Fará, o que faz do mesmo favorável à sua homologação no CONCIAB de 22/5/2018. Voto do relator. Face ao exposto, esse parecer é favorável à homologação do processo 15.347/2016. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Prosseguindo a ordem do dia, item 7, processo número 1945/2017. Interessada a professora Helene, assunto, homologação do relatório final do programa de extensão. Relator, Tiago Luiz Schmitz. Qual que é o número do... Consta aqui 1945/2017. Vamos lá. O projeto de extensão curso Estudando Alemão, vinculado ao edital 01 de 2017, extensão a qualquer tempo, teve como objetivo proporcionar ao aluno a possibilidade de atingir um nível de comunicação básica ampliada, com foco em ouvir, falar, ler e compreender a língua alemã. O projeto foi desenvolvido no período de 10/3/2017 até 31/7 de 2017. O relatório final da atividade de extensão informa que 50 alunos foram atendidos, 10 a mais do que previsto pelo projeto. O projeto tem relevância na preparação de acadêmicos e profissionais para entendimento da língua estrangeira, está articulado às linhas de extensão da UDESC e possui alcance social. A minha restrição é quanto à consonância da natureza da atividade com o departamento de origem, o que ocorre também em outros projetos de extensão. Nas fotos. Faço exposto, sou de parecer favorável à aprovação do relatório final do projeto de extensão do curso Estudando Alemão. Perfeito. Quem queira discutir? Posso passar uma informação? O projeto de alemão é vinculado à professora Helene, porque ela fez doutorado externo, então ela fala alemão, italiano e francês, e ela se propôs, porque ou era isso, o nosso departamento vinculado, ou acho que o projeto não iria acontecer, porque ninguém queria assumir a responsabilidade do projeto. Sim, mas é isso que eu questiono, porque daqui a pouco a gente tem um projeto aí para fazer atendimento de saúde básica, entende? Que não é, a gente tem uma linha, e são vários, não é exclusividade, né? Isso que me... Só para em relação a isso aqui, realmente eu acho que essa é uma dificuldade da UDESC para ela conseguir fazer algumas coisas, ela acaba via projeto de extensão fazendo, e que acaba tendo como o projeto, sei lá, de badminton e outros que, se tu for ver a questão do vínculo, é complicado, mas que tem uma importância, mas realmente é uma questão realmente que, se for lá pelos próprios critérios que tem, pega nesse quesito.
realmente pensar no vínculo que tem o departamento de origem, acaba não tendo muito mesmo, eu sei. Tem nexo, né? É. A gente não tem um laboratório de línguas que poderia ser ofertado através do laboratório, né? Então, ou é isso, a gente não oferta esse acesso social, né, para a comunidade, no inglês, no alemão. Perfeito. Então assim, essa é uma questão relevante, né? Porque muito do nosso contato direto com a comunidade, ela veio através de projetos de extensão. E aí, como foi mencionado, por exemplo, já o badminton e o inglês, que não tem, digamos assim, uma relação direta com a área de conhecimento do departamento, mas que tem se mostrado como valiosas oportunidades para divulgar o nome da universidade, enfim, captar acadêmicos, né? Então, aproximar a comunidade do centro. Justo. E sempre, a extensão sempre foi pensada dessa forma aqui, né? Onde nós pudéssemos ter uma diversidade, na verdade, de atividades, sem nos prendermos muito à questão, enfim, da área de conhecimento do departamento em si, que talvez em muitos momentos pode acabar limitando até mesmo um determinado projeto por questão de recurso ou espaço físico, mas enfim, é uma observação relevante, claro, mas que eu acho que fica dentro da nossa conduta até o momento. Isso é uma atitude que eu entendo já desde o início lá do DESC aqui em Mirama, de fazer projetos de extensão voltados para a universidade. Eu, inclusive, coordenei vários projetos que não tem nada a ver com o curso, mas que trouxeram uma visibilidade muito grande em termos de visão do DESC em Mirama. Cito aqui os cursos de informática para adolescentes, informática para os idosos. O professor Marinho, inclusive, era diretor de extensão. Agora tem os outros aqui, o PA4, que está dando muita visibilidade. Tem os projetos de alemão, que a dona Marlene fazia muito bem feito, e veio fazendo desde lá de 2007, 2008, e que sempre foram coordenados por professores que se disponibilizaram a fazer esse processo, fazer esse trabalho, mesmo não tendo um vínculo com o curso. Mas que o retorno para a universidade, para o centro, isso aí é valoroso, isso aí nós temos que valorizar. Então temos que dar atenção e se é para criticar, se critica, se é para fazer, as coisas se fazem, mas os projetos de extensão têm que continuar, no meu ponto de vista, tem que continuar acontecendo. Enquanto nós, universidade, que estamos voltados para o ensino, pesquisa e extensão, nós temos que nos propor, de repente, aceitar um desafio desse e levar um projeto da comunidade que traz um benefício para o povo em função do serviço que é feito pela universidade, que é ensino gratuito e que volta para a comunidade. Só uma questão de esclarecimento. O edital não pode corrigir esse pequeno gabarito aqui, o próprio edital, não fazer um vínculo direto com a disciplina ou com o curso? Eu acho que eu tenho a resposta daquilo que eu iria apresentar na sequência. Posso falar agora? Então, nada disso é novo, como todos já falaram aqui. E foi difícil eu não falar antes, porque já estive na direção de extensão. E na época, como hoje, o Jason tem 6, 7 projetos no nome dele, e na época também tinha. Para evitar que fosse para o departamento, o diretor de extensão assumia. Mas, na época já, eu levantei essa bandeira dentro do nível de diretoria, de que isso, alguns deles não têm característica extensionista. Exemplo especificamente do projeto de inglês, que hoje atendeu 100% alunos da UDESC, então não é um projeto de extensão. Agora, são importantes? São muito importantes, mas eu vejo que dentro da universidade houve uma modernização em função da questão da cultura, por exemplo, da ProEx. A parte da cultura passou a ter cursos, não teve? Sim. Teve essa mudança. Eu imagino que a partir dessa mudança da cultura, lançar editais, é que nós deveríamos aproveitar o espaço para trazer essas oportunidades, talvez por um outro edital, quando a situação não se aplica bem a um projeto de extensão, né? Até porque a maioria desses projetos são hoje vinculados a projetos do edital Qualquer Tempo. Eles têm bolsistas, mas não são bolsistas que vêm da extensão, às vezes são apoio docente ou voluntários, né? Então eles têm uma característica um pouco diferente. Concordo que eles são importantes e que no contexto eles precisam ser preservados, mas talvez a modalidade teria que ser discutida, se ainda não existem vias legais, voltar a discutir isso com a ProEx, né? Para que a gente tenha uma modalidade mais específica para isso. Porque de fato algumas delas são totalmente desvirtua da extensão e das políticas, inclusive, né?
Perfeito. Há alguma manifestação a mais? Não é que eu seja contra tudo isso, eu acho muito legal, mas é só é justamente para trazer essa discussão, né? Para esse questionamento. E aí eu fico me questionando, né? Poxa, a gente tem um departamento cheio de pessoas especializadas numa área. Aí a gente precisa sair dessa área para trazer outra que não é o grande foco. Será que a gente, ali dentro de tudo que a gente tem, a gente não consegue levar isso para fora? É fato. Mas também há de se considerar que a extensão é uma iniciativa do docente. Sim. Né? E ele se engaja porque ele sente uma atração, uma necessidade talvez de fornecer aquele... Mas enfim, né? A discussão está posta. Algo mais? Tá. Procedemos à votação, então aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 8 da ordem do dia, interessada Priscila Natasha Quinas, assunto homologação do relatório final do programa de extensão. O relator ainda, conselheiro Tiago. Qual que é o número? Aqui consta 1274/2018. Vamos lá. O projeto de extensão Greenhouse, vinculado ao edital PAEX 08-2016, teve como objetivo aproximar a comunidade acadêmica da UDESC com a comunidade de Ibirama e região, proporcionando conhecimento sobre sustentabilidade e educação ambiental dos bens duráveis e não duráveis e a melhoria da qualidade da alimentação. Foi apresentado o relatório final, fotos de ações do programa e listas de presença. Os recursos aprovados na proposta não foram utilizados pelo programa em função da dificuldade do processo de licitação. Sendo assim, não existem notas fiscais de despesas a serem anexadas. Por fim, o projeto demonstra a relevância no desenvolvimento humano da comunidade de Ibirama através da reeducação ambiental e sustentável. Faça o exposto, sob forma de ser favorável à aprovação do relatório final do projeto de extensão do Greenhouse. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 9 da ordem do dia, processo 3875/2017. Interessado Joyce Ademir Seveniani, assunto homologação do relatório final de programa de extensão, relatora Priscila Natasha Quinas. O projeto, então, Faça Parte, o DESC, né? Ele foi inscrito no edital a qualquer tempo, de 01 de 2017, aonde ele busca trazer atividades culturais dentro da universidade, explorando esse lado dos nossos acadêmicos, né? E tentando trazer a comunidade mais vezes para cá. Foi apresentado, então, relatórios, as aprovações na comissão de extensão, dentro do departamento da área de origem dele, né? Então, eu sou de parecer favorável à homologação então, do resultado final do processo. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 10 da ordem do dia, processo 15784/2016. Interessado Paulo Roberto Fará. Assunto homologação do relatório final do programa de extensão, relatora Gabriele Vanessa Choque. Então, é um programa de extensão para qualificação em tecnologia para jovens através da robótica. Tem todo o histórico, começa em setembro de 2016, aprovação pelo colegiado pleno do curso, aprovado pela comissão de extensão, depois tem a homologação por ad referendo do presidente do Conselho do Centro, aí do processo, do projeto. Aí o relatório final foi aprovado no colegiado, do departamento de software, e também foi aprovado pela comissão de extensão. Então, sendo que ele foi, coloquei toda a lista aqui do que foi apresentado no processo, não vou ler todos os itens. Esse curso de extensão ele aconteceu entre março e dezembro de 2017, onde foram ofertados 3 cursos com 30 horas cada um.
Então, face ao exposto, e visto que o relatório final foi aprovado pela Comissão de Extensão desse centro, o meu parecer conduz para a homologação desse relatório final. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 11 da ordem do dia, processo 13654/2017, interessado Jairson Ademir Savignani, assunto homologação do relatório final do programa de extensão, ainda relatora conselheira Gabriele. Então, novamente, é uma homologação, né, de um relatório final. Aqui tem todo o histórico, onde começa em setembro de 2017. Esse projeto de extensão, ele é de curso de inglês. Então, o curso de inglês é uma proposta de conhecimento e aperfeiçoamento da língua inglesa, voltada à comunidade externa e à comunidade universitária, né? O conhecimento do idioma, ele é culturalmente, socialmente e profissionalmente relevante. Esse curso ele aconteceu entre setembro e dezembro de 2017. Foram ofertadas 4 turmas, com 30 vagas cada uma, e cada turma tinha 1h30 de carga horária semanal. Então, tem todo o histórico aqui do que foi entregue, a aprovação na comissão de extensão, né, que é o último aqui, aprovação do relatório final do projeto na extensão. Então, faço o exposto, visto que o relatório final foi aprovado pela comissão de extensão desse centro, o parecer conduz para a homologação desse relatório final. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam, então, com o voto da relatora, permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Eu só quero colocar aqui porque eu deixei em branco o número do parecer. Não sei se ele segue a ordem dos relatos. Pode deixar em branco, não tem problema. Você preenche depois. Então, Item 12 da ordem do dia, processo 1959/2017, interessado Jairson Ademir Savignani, assunto homologação do relatório final do programa de extensão. Relator Marino Luiz Aercal. Então, do histórico, o que é objeto de análise aqui no Conselho, ele começou em 16 de março com a submissão do relatório final para o departamento, depois foi para a comissão de extensão e chega aqui para o Conselho. Trata-se da aprovação do relatório final, curso de inglês, primeiro semestre do ano passado. O objetivo do projeto consistia em qualificar o aluno para falar, entender e escrever fluentemente em inglês. Além disso, por meio das atividades propostas, desenvolver as habilidades de comunicação do aluno e transmitir cultura por meio de vídeos, textos e músicas. Faça análise do atendimento aos requisitos legais e regimentais da conclusão do programa. Analisou-se a resolução da política de extensão constante, bolsas de extensão e o edital a qualquer tempo 01/2007, o qual foi a plataforma para o envio da proposta. Observa-se que os resultados da programa são significativos, 80% do público e objetivos foram atingidos, e houve esforço para que esses se concretizassem. A título de contribuição será enviada a sugestão para a direção de extensão, o Berna já está aqui, então já está em mãos, para que anexe aos processos o arquivo das ações oficiais pós-submissão ao sistema de gestão de ações de extensão do DESC SIGPROJ, para evitar que, eu acho que nos outros também acontece isso, salvo o problema do software, aquela mensagenzinha aqui por cima, que sempre alerta dizendo que essa impressão não tem validade antes de ser enviada para o SIGPROJ. Então, fazer com que os professores imprimem e façam aqui nos nossos processos constar a última versão que já consta com o número do processo que o SIGPROJ gera. Então, isso dá mais legitimidade aos processos. É uma questão que não atrapalha em nada aqui o projeto, mas que é legal, né? A segunda contribuição que eu deixo também é que o processo de aprovação das ações em fase de submissão e a aprovação do relatório final possuem formalmente tramitação em todas as instâncias do centro e, portanto, devem ser tratados como processos distintos, inclusive no SGPE. Isso faz sentido, visto que a referência que faço ao processo 1959/2017, esse aqui,
ele já teve toda a tramitação, tanto que ele foi executado, certo? Então ele tramitou no centro, no curso, na comissão e depois foi para o conselho. E aqui o relatório ele figura como um novo processo. Então ele precisa ser assim tratado, porque a tramitação, o objeto aqui não é nós discutir quando começou, mas assim quando começa um novo processo que é o relatório final. Então é um processo por si só. Outra vez, não atrapalha em nada a questão legal, mas deixe isso como uma sugestão para questões formais legais apenas. E voto do relator. Faça o exposto, parecer favorável à aprovação do relatório final, objeto do processo 1959/2017. Feito. A quem queira discutir? Qual é a carga horária que foi proposta? Aí eu vou olhar aqui na frente. 180 horas. É de um semestre. Pelo que eu vi aqui, né, um edital a qualquer tempo, ele em tese não tem bolsistas, mas ele teve algum voluntário eu vi que teve alguém que trabalhou nesse projeto. Perfeito. Procedemos à votação? Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. 13 da ordem do dia, processo 14954/2016, interessado Eduardo Belo Rodrigues. Assunto também homologação do relatório final do programa de extensão. O relator ainda é o professor Marino. Perfeito. Esse programa, ele teve seu processo instaurado, que é objeto aqui de discussão, em 21 de fevereiro, e tramitou em todas as instâncias, chega até mim dia 18 de maio. Então, é o programa Saneamento Ambiental Rural. Ele foi composto por 3 projetos: wetlands construídos para tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos orgânicos e agricultura, e responsabilidade socioambiental. É um programa com abrangência inclusive estadual, teve produtos publicados, científicos. O objetivo do programa consistia em desenvolver ações estratégicas para o desenvolvimento do saneamento ambiental rural no estado de Santa Catarina. Então, foi analisado também aqui a resolução Consune, o próprio edital, que era o PAEX, que tem recursos para financeiros, como de bolsas. E observa-se que os resultados foram atingidos em 90%, mas para que isso se concretizasse, a gente percebeu o esforço da equipe em, inclusive, readequar algumas ações. E deixo também como sugestão aqui, depois também ainda não pode analisar com o pessoal da extensão, essa questão de separar os processos, né, porque são 2 tramitações que passam por 2 instâncias. Deixo como sugestão também, mais uma vez, que se imprima sempre as versões finais, onde consta o número do processo do SIG-PROD e não as questões extraoficiais. Face ao exposto, o parecer é favorável à aprovação do relatório. Ora em questão. Obrigado. A quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Só queria complementar o que o professor Marino falou, professor. É uma boa sugestão essa questão de tramitar individualmente o relatório. Até teria que ser uma orientação para os professores, porque o que chegou agora foi a professora Priscila, ela abriu um processo próprio para o relatório. E daí o que eu fiz? Eu busquei o projeto dela aprovado, 2016 ou 2017, não recordo, e eu entreguei para o professor em apenso. Então ele pode consultar todo o projeto aprovado, mas o relatório dela vem separado. Então a gente pode estar trabalhando isso com o pessoal da extensão nos próximos. Então, porque assim, a preocupação é unicamente o seguinte, de alguém discutir um objeto anterior, entendeu? Que não é o caso. Que não é o caso, já falou aquilo, né? Eu sei que para a extensão ficou bem interessante, até fica tudo junto, mas legalmente acho que é melhor essa segmentação. Isso. Ok. 14. Item 14 da ordem do dia, processo número 2975/2018, interessado Jarbas Kleber Ferrari, assunto proposta de projeto de ensino, relator conselheiro Fernando Schaeffer. Então, 26 de março, o processo foi autuado na CGPE, 3 de abril foi aprovado no Departamento de Área Sanitária e dia 26/4 ele foi aprovado na reunião da Comissão de Ensino.
processo, pastor, já disse, diz respeito à produção de material didático baseado em situações e problemas relacionados à modelagem matemática de sistemas ambientais que podem ser resolvidos por técnicas e ou métodos matemáticos com auxílio de ferramentas computacionais. Trata-se de um projeto de ensino com a participação de 2 discentes voluntários e sem aporte de recursos financeiros. Então, em relação ao mérito, então, ele irá contribuir significativamente no processo de ensino-aprendizagem, disciplinas. Então, ele cita as disciplinas que vão ser beneficiadas, que é equações diferenciais ordinárias, cálculo numérico, fenômenos de transporte 1 e 2 e ideologia. Além do mérito, o projeto de ensino em questão é respaldado pela Resolução 64/2014 do Consul, que regulamenta os projetos de ensino dos cursos de graduação da UDESC. E o interessado utilizou o formulário, que é o anexo 1 da mesma resolução. Então, voto diante do exposto sobre parecer favorável. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos a aprovação por unanimidade. Item 15, processo número 4730/2018, interessado Marinho Luiz R. Kaufer, assunto solicitação de participação discente em evento técnico científico, o relator também, conselheiro Fernando Schaeffer. Então, dia 10 de maio, o processo foi aprovado no Departamento de Ciências Contábeis e dia 11 aprovado pela Comissão de Pesquisa por ato de referendo. O processo refere-se à participação da acadêmica Ana Carolina Sedlacek no 15º Congresso de Iniciação Científica e Contabilidade, que será realizado na cidade de São Paulo entre os dias 25 a 27 de julho de 2018. A acadêmica foi bolsista de pesquisa, eu coloquei isso porque, na verdade, a resolução ela prevê que o trabalho tem que ser oriundo de projeto de pesquisa, de projeto desenvolvido no centro, na verdade. Então, ela não é mais bolsista, mas o trabalho é resultado da pesquisa que ela desenvolveu no centro. E o trabalho a ser apresentado, então é oriundo do projeto desenvolvido, sob a coordenação do professor Marinho. O trabalho a ser apresentado é intitulado Princípios de Governança Pública e a participação, efetividade e institucionalização dos conselhos municipais. A acadêmica solicita transporte e hospedagem. A participação é amparada pela Resolução 7/2002 do Consul, que dispõe sobre a participação discente em eventos técnicos científicos, bem como a CI 2 de 2018 da DPPG, que informou sobre a disponibilidade de R$3.000 por departamento para esse fim, devendo os pedidos serem aprovados e priorizados no departamento. Diante disso, sou de parecer favorável. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que acatam o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Processo 5079/2018. Interessado Wilson Valdir, que assunto homologação do resultado final do requerimento de progressão docente da nossa colega Priscila Natasha Quinas, relator Fernando Schaeffer. Então, dia 7 de maio, o processo foi aprovado pela Comissão de Progressão Docente. O processo 5079/2018 contempla o requerimento de progressão docente da professora Priscila. A Comissão Interdepartamental de Progressão aprovou o referido pedido, no mesmo atende ao que é preconizado na Resolução 10/2009 do CONCEP, que estabelece procedimentos e critérios para a progressão docente, a saber, requerimento, anexo 1, e o memorial descritivo das atividades previstas e realizadas no período de análise, anexo 2, este elaborado a partir da análise dos planos de trabalho individuais, os PTIs, executados no período de análise. Dentro do exposto, sobre parecer favorável. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que acatam o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo adiante, item 17, processo 3214/2018. Interessada, Daiane Paula Cunha de Quadros, assunto solicitação de visita técnica à ETA, Rio Grande do Sul. Teve aprovação ad referendo em 5/4/2018, o relator Paulo Edson de Lima. Boa tarde a todos. Vim na frente aqui para não ficar de costas para vocês. Processo 3214/2018, Departamento de Origem
Engenharia Sanitária, interessada Daiane Paulo Cunha de Quadros. Assunto: visita técnica à Estação de Tratamento de Águas da Casan, de Rio do Sul, com as turmas das disciplinas de águas, de abastecimento sexta fase e saneamento aplicado a casos específicos da oitava fase. Histórico: em 2 de 4 de 2018, o processo foi cadastrado no SGPE. Em 3 de 4, o processo foi aprovado em reunião do Departamento de Engenharia Sanitária. Em 5 de 4, o processo é aprovado por ata de referendo na reunião da Comissão de Ensino pelo presidente do Conselho. 14 de maio de 2018, foi designado relator. O processo está em conformidade com a Resolução 198/2016 do CONSUNE, contendo toda a documentação necessária e devidamente assinada, e obteve aprovação em reunião do Departamento. Foi aprovado por ata de referendo em reunião da Comissão de Ensino e pelo presidente do Conselho. Para os deslocamentos acadêmicos, foi utilizado o veículo próprio do SEAD, micro-ônibus, cujo custo de viagem restringiu-se ao combustível e à meia diária do motorista. Estou de parecer favorável à homologação do ata de referendo da visita técnica à Estação de Tratamento de Águas da Casan, Rio do Sul, com as turmas das disciplinas de águas de abastecimento, sexta fase, e saneamento aplicado a casos específicos da oitava fase. Há quem queira discutir? Então, aqueles que acatam para o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 18, processo 5455/2018, interessado Paulo Edemar Bart, assunto: solicitação de homologação das datas das cerimônias de outorga de grau dos semestres 2018-2 e 2019-1. Relator ainda, conselheiro Paulo. Vou direto aqui para o histórico, então. Em 11 de maio de 2018, o processo é cadastrado no SGPE. 14 de maio, foi designado relator. Em 11 de maio de 2018, o presidente da Comissão de Formatura, o Sr. Paulo Edemar Bart, encaminha a CI 02/2018 da Comissão de Formatura para o presidente do Conselho de Centro, solicitando a homologação pelo Conselho das datas de outorga de grau para os concluintes de 2018-2 no dia 15 de 2 de 2019 e para os concluintes de 2019-1 no dia 26 de 7 de 2019. Sendo de competência do Conselho de Centro a homologação das datas de outorga de graus do SEAB, e o presente processo está devidamente instrumentado, inclusive com a justificativa pela escolha das datas, esse conselheiro emite o seguinte voto: sou de parecer favorável à homologação das datas para a cerimônia de outorga de grau do DESC-ano para os concluintes seus respectivos cursos no semestre 2018-2 e 2019-1, como de praxe, sempre às sextas-feiras. Perfeito. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que acatam o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Processo 5507/2018, interessada Priscila Natasha Quinas. Assunto: solicitação de afastamento para capacitação em nível de doutorado. O relator ainda, conselheiro Paulo. Processo 5507/2018, origem do Departamento de Engenharia Sanitária, interessada Priscila Natasha Quinas. Assunto: solicitação de liberação de professor para doutoramento conforme a Resolução 56/2010 CONSUNE. História: 14 de maio de 2018, processo aberto no STGPE. 16 de maio, processo aprovado em reunião do Departamento. E nesse mesmo dia, eu sou designado relator. Análise: o presente processo trata da solicitação de afastamento integral da professora Priscila Natasha Quinas para cursar doutorado pelo período de 3 anos, a contar de 1º de agosto de 2018 a 31 de julho de 2021. A análise do processo foi realizada conforme a Resolução 56/2010 CONSUNE. No processo, esse relator conferiu a existência dos seguintes documentos: vinculação ao Plano Institucional de Qualificação Docente, PQD, em atenção às políticas de capacitação docente da UDESC, no que se refere ao incentivo às áreas prioritárias para a titulação acadêmica. Justificativa fundamentada pelo respectivo departamento em caráter excepcional para a previsão de afastamento para a capacitação de docentes relacionadas com projetos vinculados a cursos de graduação. Conclusão do estágio probatório com aprovação do relatório final da comissão responsável.
cumprimento de período mínimo de 2 anos de atividades docentes na UDESC, regime de trabalho de 40 horas semanais na UDESC, no mínimo 3 anos antes da solicitação da saída, comprovante de matrícula no curso ou programa de doutorado, termo de compromisso em modelo padrão celebrado com a universidade, conforme anexo 1 desta resolução, planilha de ocupação docente do departamento correspondente ao semestre de liberação do professor, CIs assinados pela direção de ensino, constatando nominata de professores efetivos do departamento e docentes, com as respectivas cargas horárias, nominata de professores afastados para capacitação do departamento e docente, com respectivas portarias e prazos de afastamento, bem como previsão de retorno e forma de substituição, se for professor efetivo ou substituto. Justificativa da pertinência da capacitação na área escolhida pela professora e aprovada nas instâncias docentes, observadas linhas de pesquisa ou extensão, de acordo com a resolução que rege a elaboração do Plano de Qualificação Docente, PQD, exposição detalhada a respeito da situação de projetos de pesquisa, ensino ou ações de extensão, bem como orientações em andamento que contam com a atuação da professora, que solicita afastamento com previsão de manutenção ou interrupção das atividades. Declaração de que após a conclusão do curso ou programa permanecerá na UDESC pelo prazo de 2 vezes o tempo de afastamento, concedido com regime de 40 horas, conforme anexo 2 desta resolução. Comprovante das condições de tempo de serviço e contribuição para efeitos de aposentadoria. Cópia do Plano Institucional de Qualificação Docente. Indicação de instituição e curso em que está realizando o programa de doutorado, bem como de linha de pesquisa em que irá atuar, apresentando estar em consonância com o disposto no artigo 3º desta resolução. Aprovação do departamento com proposta de substituição. Declaração dos professores efetivos que irão assumir as disciplinas, ou as atividades de pesquisa, de extensão e de orientação de aluno do professor que se afasta, conforme anexo 3 desta resolução. Quanto ao número de vagas existente para o SEAD e para afastamento, para capacitação em nível de doutorado, o CDH-PROAD emitiu a CI 172/17 do coordenador Silmar Níquel Antunes, e com de acordo do pró-reitor de administração e do reitor da UDESC, expandindo o percentual de 10% para o CEAB e o CEPLAN, haja visto que o índice institucional é de 4,87. Diante desse acordo dos ordenadores primários da universidade, o CEAB e o CEPLAN encontram-se excluídos do limite de 10%, conforme é explicado na CI 4/2018 da Direção de Pesquisa do CEAB encaminhada aos professores efetivos docentes. Ambas CIs e eu, como relator, anexei ao processo. Após análise do processo e conferência de todos os documentos anexados, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de liberação da professora Priscila Natasha Quinas para doutoramento, conforme a Resolução 56/2010, consulta. Obrigado. Quem queira discutir? Não, só explicar ali essa questão que eu até encaminhei isso aí, mas só que eu acho que é interessante deixar claro, que na verdade, vai fazer 1 ou 2 semanas, eu tinha conversado até com o Carlos, a gente ia sondar a possibilidade de a gente conseguir uma vaga a mais para doutorado, que é a vaga do professor Oswaldo André, que foi uma vaga cedida extra pela reitoria. Nesse contato com o Silmar, que é coordenador de desenvolvimento humano da pró-reitoria, ele começou a perguntar, mas pelo meu cálculo aqui nós temos tantas vagas. Eu falei, mas não estou entendendo, porque a princípio a gente tinha feito cálculo aqui que a gente teria direito a 4 e foi dado mais 4. Resumindo a história, no final das contas, acabei descobrindo, ele mandou essa CI, que isso foi encaminhado ano passado para a Correitoria de Administração e para a Reitoria, excluindo a gente dessa questão de 10% de contratação de professores substitutos, ou seja, a gente pode contratar substitutos à vontade para repor os professores afastados. Isso a gente não tinha sido comunicado, é uma informação que a gente não sabia. Então eles tramitaram por lá e a gente não foi informado. E com isso, na verdade, o nosso limite passa a ser outra parte da resolução que fala que
quando o professor assumindo a carga horária do professor afastado, a gente pode afastar no limite de 40% por departamento. Então esse é um novo limite que deixou o cenário bem mais favorável do que a gente tinha até então. E isso, na verdade, foi novidade, embora isso tenha sido tramitado pela parte da administração no final do ano passado, mas a gente não foi informado. Né? Na verdade, não era o ato da pró-reitoria, né? Isso. E daí a gente na verdade não sabia, e foi quando assim foi descoberto, eu encaminhei a CI para todo mundo. Mas só para ficar claro, esse novo cenário que é bem mais otimista do que a gente... Eu até acredito que a questão de a gente ter ficado sem essa informação pela CI que a gente recebeu ali, né, que tu encaminhou para os professores, que ela foi uma consulta do CEPLAN. Né? Se tu analisar a documentação que eles encaminharam, foi a direção do CEPLAN fez, né? A pró-reitoria, e nós temos a mesma questão de atender o número de... Temos um tempo para atender o número de doutores no centro. Então, eu acredito que o Silmar, quando ele viu essa solicitação do CEPLAN, respondeu para eles e esqueceu de enviar para a gente, que ele estava incluindo nós também num novo cenário, né, que foi aprovado pelo pró-reitor de administração e pelo reitor. Uhum. Até então, mesmo com as 8 vagas vigentes, né, lá no nosso controle, na nossa planilha, né, digamos assim, prevalecendo aquela intenção de afastamento que já conhecíamos, né, estaríamos com uma relativa folga naquele percentual de 50% mínimo de doutores. Lá em 2022 chegaremos a 70 e uns quebrados. Exato. Mas melhor ter 13 vagas do que 8, né? Então assim, é uma coisa boa porque a gente acaba não tendo que lidar com o fator concorrência, né? Somada a esse benefício de poder contratar os temporários, né? Então, sim. Exatamente, nos põe em situação bem mais tranquila. E bom que até então também esse desconhecimento do CEAV também não prejudicou ninguém. Todo mundo que se afastar, se afastou. Pior se a gente tivesse deixado, né, descoberto mais para frente, alguém teria sido prejudicado, mas também não foi o caso. Perfeito. Vamos voltar? Aqueles que acatam o parecer do relator permanecem como 5. Temos aprovação por unanimidade. Item 20, processo 4525/2018, ainda o relator Paulo Lima, agora é solicitação da docente Caroline Subbat-Flash. É o processo 4525/2018, Departamento de Ciências Contábeis, interessada Carolina Subbat-Flash, assunto afastamento para capacitação a nível de doutorado. Em 23 de abril de 2018, o processo é aberto na CCPR. Em 10 de maio de 2018, o processo é aprovado em reunião do departamento. Em 16 de maio de 2018, sou designado relator. O presente processo trata da solicitação de afastamento integral da professora Caroline Subbat-Flash para cursar doutorado pelo período a contar de 1º de outubro de 2018 a 30 de julho de 2021. A análise do processo foi realizada conforme a resolução 56/2010 constrói. Tá? No processo, o seu relator conferiu a existência dos seguintes documentos. Aqueles documentos todos que eu li na anterior, então não vou ler, com exceção do que trata aqui no processo da Carol, que é diferente do processo da Priscila. Então vamos lá, então vou aqui para o final. Quanto ao atendimento do artigo 4 da resolução 56/2010, consune, inciso 1º, tenha concluído o estágio probatório com a aprovação do relatório final da comissão responsável, consta no processo, na página 3, o e-mail do coordenador de desenvolvimento humano, que é o Silmar, CDH PROAT, declarando que não existe nenhum impedimento para iniciar o encaminhamento e a tramitação do processo. Ressalta que o afastamento se efetivará com o estágio probatório concluído. Informo que a professora Caroline terá seu estágio probatório finalizado em 24 de agosto de 2018. E como solicita afastamento a partir de 1º de outubro de 2018, seu processo, após a tramitação interna do CEAV, ficará no CDH
PROAD, aguardando a publicação da portaria de homologação do seu estágio probatório, conforme informações da página 3. Quanto ao número de vagas existentes para o SEAD, o afastamento para capacitação é o mesmo que o sumário informou ali, né, na CI 172 e na CI 4/2018 da direção de pesquisa do SEAD, que o Fernando acabou de esclarecer aqui também. Após a análise do processo e conferência de todos os documentos anexados ao processo, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de liberação da professora Caroline Souza Valcleixe para doutorado, conforme a Resolução 56/2010 consome. Obrigado. Alguém quer discutir? Fernando? Não, aqui também só para deixar clara essa questão ali do Silmar, é que a princípio na resolução fala que para dar encaminhamento ao processo é necessário o estágio probatório concluído e o relatório final da comissão. E o Silmar ele disse não, que é possível dar um encaminhamento ao processo, sendo que precisa desse documento para a pessoa se afastar, né? Então, eu até tinha conversado com ele, imaginando que estava no cenário antigo, por exemplo, no caso da Priscila e a professora Caroline concorrendo, na verdade, a professora Priscila teria prioridade porque ela atende integralmente a resolução. Mas como o índice de cotação de professores substitutos, no geral, na UDESC é baixo, inclusive eu pesquisei no CCT, eu pedi uma informação e lá tem pouquíssimos professores afastados, né? Eu imagino que eles tenham usado isso para que o professor não espere 6 meses a mais para se afastar, sendo que tem vagas excedentes. Tá? Então, só para então deixar claro que essa abertura que ele deu para encaminhar o processo antes, para daí quando o período que ela vai se afastar, vai ter esse documento e acaba facilitando a vida do professor com esse, digamos, um semestre que ele pode adiantar, do que esperar no outro. Né? Então, só essa... Perfeito. Vamos. Aqueles que acatam o voto do relator que se encontram, temos aprovação por unanimidade. Próximo item da ordem do dia, processo 4216/2018, interessado Carlos Alberto Bart, assunto disposição de servidor público, relator Marcelo de Souza. Então, o histórico desse processo, em 16/4, ele é autuado no SGPE, a direção-geral apresenta então o processo ACI, que pede a disposição de servidor público para o UDESC Ibirama, e em 15/5, então, o processo é encaminhado para aprovação aqui no Conselho. Então, análise. A direção-geral da UDESC Ibirama encaminhou ao Conselho de Centro CI endereçado ao gabinete do reitor, a qual solicita a cessão de servidor público lotado no Centro de Educação de Jovens e Adultos de Ibirama para prestar serviços como técnico administrativo na UDESC Ibirama. A solicitação se sustenta no Decreto 1073, de 17 de julho de 2012, que regulamenta a disposição de servidor público no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional e estabelece outras providências. Conforme o referido decreto, são requisitos para o pedido da disposição: 1, necessidade de serviço, ou 2, provimento de cargo em comissão. A Direção-Geral do Centro justifica a necessidade de serviço, considerando que a UDESC Ibirama dispõe de vagas para técnicos administrativos, para assessorar os departamentos, conforme os planos pedagógicos dos cursos, bem como para auxiliar as atividades da direção de pesquisa e pós-graduação. No entanto, o Centro não dispõe de corpo técnico para as referidas vagas, o que gera sobrecarga de atividades nesses setores. A Direção-Geral ainda argumenta que as atividades administrativas tendem a aumentar com a substituição do curso de Engenharia Sanitária pelo curso de Engenharia Civil. A presente solicitação tem como base o fato de não existir previsão de novas contratações, bem como o interesse do servidor Rafael Rossi Schafer. O processo ainda apresenta o relatório dos assentamentos funcionais e cadastrais do servidor, cópias dos seus documentos pessoais e relativos à sua formação e contra-cheque individual. Então, voto do relator, face ao exposto e dada a conformidade da solicitação em relação ao decreto 1073, de 17 de julho de 2012, o parecer conduz para a aprovação da solicitação apresentada pela Direção-Geral e consequente encaminhamento às instâncias superiores. Alguém quer discutir? Eu me inscrevo só para prestar os devidos esclarecimentos. Bom, nós temos aqui uma situação em termos
da situação do quadro de técnicos universitários, que é bem conhecida por todos, né? Se formos fazer a conta de quantos técnicos já concursaram aqui e já não estão mais conosco, dá uma ideia da perda que nós já tivemos, né? Nesse quadro funcional do SEAV. Eis que nós temos várias lacunas a serem preenchidas, né? Então nós temos ali, como exemplos que o relator citou, os departamentos não têm o técnico a que tem direito no projeto pedagógico para secretariar atividades. O professor Fernando Schaeffer não tem o técnico que já existia um dia para auxiliar nas atividades da direção de pesquisa. A professora Marinês acumula muitas tarefas nas costas do Paulo Bart, na boa vontade que ele tem de auxiliar em várias atividades operacionais da direção de ensino. Nós temos no setor administrativo acúmulo de função, nós temos na extensão um tantinho de gente fazendo um monte de coisa. Nós temos apenas um técnico no período matutino alocado numa biblioteca que funciona em 3 turnos. Então, partindo do interesse, né, da manifestação do Rafael, e eu já abro aqui que ele é irmão da nossa colega Poliana, que demonstrou interesse então em trabalhar conosco, né? O sistema de sessão, ele tem um trâmite, né, que inicia a partir da solicitação do centro, que o faz com base no decreto e numa justificativa de necessidade. Essa solicitação, sendo aprovada por nós, sobe até a reitoria, que faz uma segunda análise e, se achar por bem, que se der apoio, né, e eu já conversei com o reitor, ele compreende a questão, sobe para a Secretaria de Estado de Administração, né, e termina no gabinete do governador. Ou seja, é aprovado em última instância no gabinete do governador. Tá certo? Não é uma prática nova na UDESC, existe ali na documentação a relação de centros que têm técnicos universitários cedidos, praticamente todos os centros da UDESC têm técnicos universitários cedidos da esfera estadual, da esfera municipal, tá certo? A reitoria, inclusive, cedeu já técnicos para, eu não lembro exatamente para que órgão, FAPESC. Então é uma operação normal, né? Vem de encontro à nossa necessidade. Considerando, me permitam aqui um elogio, mas irmão de quem é, ele já chega com uma credencial excelente, né? Todos conhecemos aqui a competência da servidora Poliana, né? E os trabalhos que ela já prestou. Então, trazemos aqui para uma análise e homologação do Conselho de Centro, para que a gente possa, então, fazer os encaminhamentos e, quem sabe, num período breve, né, termos, enfim, uma adição que está valiosa aqui no nosso quadro de servidores técnicos. Professor Carlos. Pois não. Não é só porque é irmão da Poliana, eu falo de conhecimento de causa, pois trabalhei com ele no SEJ, e é um menino muito dedicado, muito responsável, de extrema confiança e coerência. A questão toda que eu pontuo até para se ponderar foi conversado com os russos, como seja, olha, essa conversação até para não se criar um certo clima, porque eu sei da dificuldade que é. Sim. Eu trabalhei no SEJ, sei da dificuldade que eles também estão enfrentando, já visto que alguns funcionários foram cedidos para outros órgãos. Sim. Seria, eu acho que de bom tom, como sugestão, se não foi feita a conversa mais na verdade, sim, Alexandre. As nossas negociações aqui, elas iniciaram a partir do momento em que o Rafael expôs a situação lá e obteve a liberação. Então, do lado de lá, está tudo tranquilo. Só, posso me manifestar? A gente teve um processo similar a esse, né, que a gente acabou, depois não divulgou finalmente como acabou a conclusão dele, né? Mas vou aproveitar já que a gente está aqui, né, para esclarecer para as pessoas. A gente montou um processo, a minha esposa ela montou um processo também similar a esse. Ela é servidora municipal em Florianópolis, né? E a gente desde 2012, quando eu vim para cá, a gente fez várias tentativas de
trazer ela para a cidade de Miranda. Né? Isso a gente fez conversa com a ADR, fez conversa com o próprio município, alguma vez a gente sondou e viu, e sempre a gente bateu na questão financeira, né? E o ano passado a gente iniciou um processo, vamos tentar para a UDESC, né? A UDESC tem necessidade e resolvemos tentar para a UDESC. Ela fez uma solicitação, montou um processo, abriu uma SGPE e encaminhou para a reitoria, né? E da reitoria o reitor entendeu que a gente realmente precisava de gente, se tinha alguém disposto a vir colaborar com a gente, ele deu o andamento. Encaminhou o processo para o governador, né? E para a prefeitura, é óbvio, né? Florianópolis a gente conseguiu a aprovação em maio do ano passado e esbarrou no governador, que acabou demorando, e o governador acabou liberando só no final do ano. No final do ano o governador assinou 3 liberações de cedência de servidores de outras instituições para a UDESC. Assinou a da minha esposa para a UDESC de Birama, assinou de um servidor da prefeitura de Joinville, que é um engenheiro civil para a UDESC, que está trabalhando na UDESC, e um outro lá em Pinhalzinho, né? E a gente, de repente, a gente cometeu um deslize, não deu toda essa preocupação que o Carlos agora está dando de passar o processo aqui, né? Porque o entendimento que a gente tinha é que o processo ele passa depois. Porque no momento que você tem a aprovação do governador é que se inicia o processo. O servidor vai vir para a UDESC. E era nesse momento que ele ia passar no conselho interno aqui, aprova, depois que o governador assina, aprova nos conselhos lá em Florianópolis também, que é o CONSAG e o CONSUNE, né? Então, como o entendimento é esse, depois que o governador assina, passa nos demais conselhos, era assim que a gente ia tratar, né? E a gente acabou sofrendo, né, 2 denúncias na ouvidoria interna da UDESC, né, que é baseada que a gente omitia que ela era minha esposa, né, e isso não estava omisso nos processos, né, e a outra depois no Ministério Público dizendo que eu estava usando do meu cargo para trazer minha esposa para a UDESC, né. A gente foi até a promotoria, conversou com a promotora e a promotoria respondeu para a UDESC esse processo, depois que a UDESC apresentou os documentos que a promotora pediu, dizendo que não tinha nada de errado, né? O processo era legal, até porque ela estaria vindo para ser um técnico, não é? Se fosse para receber uma função de confiança, alguma coisa nesse sentido, poderia ter uma ilegalidade, né? Mas como era para técnico normal, que a gente tem necessidade, se há necessidade e tem alguém interessado em vir e o governador assinou, não tem nada que impeça, né? Mas diante da repercussão que teve na auditoria e tudo mais, né, a promotora disse, ela pode começar a trabalhar, né, porque já tinha data para ela começar a trabalhar, né, estava tudo certo, a Secretaria de Estado de Administração fez contato com a UDESC, estipulou a data e ela poderia começar a trabalhar. Como houve essa repercussão antes, aí a gente acabou decidindo por não efetivar, né, daí a gente fez o processo contrário, hoje ainda encontra-se na Prefeitura Municipal para homologar essa desistência da UDESC, né, ainda a Prefeitura não concluiu o processo, né, mas ela está trabalhando lá em Florianópolis, está tudo certinho, né. Então eu queria só esclarecer isso e também colocar essa situação porque eu acredito que no segundo semestre a gente está montando um processo que é o meu processo de transferência para Florianópolis, né? Isso já está conversado com o reitor, né? A gente está definindo o local que eu vou trabalhar lá em Florianópolis, então só para vocês saberem também que daqui a pouco vai ter um outro processo, peraí, né? Então a gente só queria colocar essa situação, né? Que a gente justificava o processo dela vinda para cá, porque a gente tem uma filha que estuda aqui em Birama, tem residência fixa e tudo mais, né? E a gente não poderia pleitear um acompanhamento de cônjuge porque eu fui lotado aqui. Se eu houvesse transferido, isso conseguiria também, e daí seria uma outra legislação, né? Mas era só para colocar para os colegas conselheiros. Dentro desse contexto, então, eu me vejo na obrigação também só de arrematar, porque
você foi muito ameno, de fato, nas declarações que deu, né? E a repercussão não foi de ouvidoria, foi, na verdade, uma repercussão interna, né? De um assunto que era conhecido já há muito tempo. Tanto que nós nem sabia dessa história. Justo. Só que muitas vezes os assuntos eles acabam escapando e também eu acredito que seja da nossa obrigação esclarecer para que não paire nenhuma dúvida a respeito da conduta, seja do Paulo ou minha, ou de qualquer membro da direção, como se estivéssemos utilizando de cargo para gerar benefícios para parentes dos nossos pares, né? Então, a denúncia que foi ao Ministério Público, né, se vocês tiverem só um minutinho de paciência, eu não vou ler tudo, mas só as partes principais, ela levanta aqui questões de que seria um técnico para trabalhar como bibliotecário, na verdade isso é uma imprecisão, uma mentira, que seria atendimento a balcão. Levanta a questão aqui de uma falta de transparência, mas isso é atribuição do diretor-geral, eu não precisaria estar submetendo vocês a esse processo hoje, é minha atribuição, né? Aqui fala, digamos assim, ou fala objetivamente da questão de que o diretor administrativo está usando da influência do cargo para prover benefício à sua cônjuge e que em nenhum momento esse fato apareceu. Essa denúncia de ouvidoria foi transmitida para o Ministério Público, onde fomos lá prestar os devidos esclarecimentos, né? E aí então a promotora, né, ela fazendo uma análise de toda a documentação que foi enviada, ela emitiu, claro, parecer, né? Então ela, em alguns trechos, ela menciona que sobreveio aos autos, né, resposta de folha tal, informando ao UDESC que Josiane Heiden é esposa do servidor do órgão. No entanto, aduz que em nenhum momento essa informação foi omitida, né, e segue dando um parecer. A promotora, né, na sua manifestação, ela não vê fundamento em tal denúncia, né, e aí ela diz o seguinte, né, depois de fazer diversas considerações, próximo da conclusão, ela diz assim: portanto, verifica que eventual irregularidade que haveria com a solicitação de cessão da servidora pública Josiane Heiden para a referida entidade cessou com a desistência do pedido, não tendo esse órgão ministerial, né, o que investigar, até mesmo porque não restou caracterizada, ao menos nesse momento, ou seja, depois da análise documental dos processos que partiram daqui e partiram lá de Florianópolis, que Josiane, seu marido ou os diretores da UDESC agiram de má fé ou dolo. Ou seja, aquela alegação de falta de transparência, de tráfico de influência, de nepotismo, como sugere, é na verdade uma grande mentira que foi inventada para o Ministério Público, né? É claro que se a procuradora ela tivesse percebido alguma culpa na nossa conduta, por certo, a desistência da Josiane não salvaria nossa pele. Mas ela conclui o seguinte: assim, na hipótese dos autos, não é possível extrair fatos capazes de subsidiar a instauração de procedimento investigatório, né? Ou seja, depois de um trâmite de 2 anos e meio, né, onde a expectativa do nosso colega aqui era poder trazer a esposa para que pudesse ter o convívio familiar completo, elas trafegam na 470, já há quanto tempo? Desde 2012. Desde 2012, né? Já houve acidente de trânsito? Já houve um sinistro? Sim. A gente teve uma perda total de um carro. Perfeito. Felizmente, sem danos pessoais. Perfeito. Esta denúncia aqui privou o nosso colega de um direito que ele e a esposa têm. A motivação disso aqui, não me perguntem, eu não fui atrás para saber, até porque é anônima, né? Talvez pudesse aqui haver a hombridade de se identificar, eu acho isso aqui, mas o anonimato é uma coisa corriqueira nessas denúncias de ouvidoria, né? Então, como resultado disso aqui, ao invés de ganharmos mais 2 braços para a nossa força produtiva, vamos perder. Porque visto que o nosso colega, já tentamos demover ele dessa ideia, mas também acaba nem sendo justo, sendo que todas as possibilidades da família se reunir em Ibirama foram eliminadas,
Resta então fazer o caminho inverso e partir de Ibirama para Florianópolis, né? Então assim, no final das contas, a Josiane poderia ter trabalhado conosco, poderia ter vindo da mesma forma, poderia, mas ela disse: Carlos, eu estou me sentindo intimidada com a reação, eu não quero mais ir. E a minha culpa nisso aqui tudo, eu tenho que dizer para vocês, de eu ter sido covarde e ter aceitado e ter deixado. Porque isso aqui foi vil e foi injusto. E isso aqui não tem precedentes no nosso centro. E tomara que nunca se repita. É isso. Então, é importante levar isso para todo o grupo, né? Porque eu imagino que essa fala aqui, como para mim é novidade, para muitos vai ser. Levar isso para todos os grupos realmente é uma vergonha para o centro, né? Vergonha até eu sinto ter pessoas de fora aqui ouvindo isso, alunos ouvindo isso. A gente não estranha, porque a gente mas é lamentável, né? Eu acho que lamentável essas questões. Não pode se esconder, tem que se falar mesmo. Eu quis mais colocar para que o Rafael ou outras pessoas que venham solicitar não sofram o que a gente acabou sofrendo, né? Porque quando a gente veio para Ibirama, claro, a gente aceitou essa condição de ela ser efetiva lá, né? Estar aqui, mas é que tinha essa possibilidade, né? E daí a gente foi sempre lutando, vai aqui, mas é difícil você ter acesso, fazer com que o teu processo chegue ao governador, essas coisas. Então a gente sabe que era demorado, mas a gente sabia que em algum dado momento a gente poderia conseguir. Então era o que nos movia, né? E realmente foi uma luta grande e a gente conseguiu, né? Então, para que outras pessoas não venham sofrer o que a gente sofreu, porque é muito difícil. Minha filha está aqui comigo, ela está matriculada na escola aqui, daí isso tudo aconteceu ali início de fevereiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, não conseguimos da escola em Florianópolis para colocar ela ficou aqui, ela está a semana toda aqui comigo, a minha esposa está lá em Florianópolis, né? Então, natação em Luto Sul já tinha janeiro, fui lá e paguei o ano inteiro para minha filha. Então era um valor que eu não ia conseguir mais reaver. Então a gente teve uma série de perdas, né, em virtude de uma ação de algumas pessoas, né. Então isso realmente foi muito difícil, né. E está sendo difícil porque eu estou todo final de semana agora me deslocando em Florianópolis, né. Além de ser um risco grande a BR, é um custo alto também, né. Hoje a gasolina mais de R$4, né. Então tem toda essa situação. Eu ouço minha filha assim, eu queria estar com a mamãe, eu queria estar isso, queria estar aquilo, sabe? Qualquer coisa que eu preciso me deslocar daqui durante a semana para uma reunião em Florianópolis ou Lages, que nem eu fui presidente de uma comissão de sindicância, que eu tinha que me deslocar toda semana, eu dependo de conseguir alguém para levar ela para a escola, ficar com ela até eu chegar, essas coisas assim, tem uma série de transtornos, né? Então, mas enfim. É algo que, graças a Deus, a gente está conseguindo administrar, mas que, infelizmente, não tem mais como eu permanecer em Ibirama para continuar a situação dessa, né? Então, a gente já fez a conversa com o reitor, né? E ele disse, não, vai ser bem recebido aqui, vamos estudar onde precisa, tá chovendo locais, é claro, né? Porque assim como o SEAB precisa de técnicos, os centros lá na reitoria também precisam de técnicos, né? Então o Proclame fez proposta, PROAD, outros centros de lá, né? ESAG, SEAD, né? Quando souber que tem alguém disposto aí, tá todo mundo me oferecendo. Então a gente está avaliando ainda, né? E a princípio eu fico até final do ano, né? O Carlos já conversou comigo, para de repente pelo menos eu ficar até o final da gestão, a gente vai avaliar isso também, né? Mas em um dado momento, né, o Conselho vai receber um processo de transferência. Né? Eu fiquei em dúvida se eu posso aproveitar que você está falando sobre essa sessão da cedência, que eu acho isso interessante, né? A pergunta é, o técnico bem cedido para nós, ele se enquadra em todas as direitos e responsabilidades de um técnico do UDESC, é isso? Uhum. E a remuneração é o UDESC que acaba passando a partir desse momento. Sim, a remuneração conforme a origem. Sim, a origem paga o salário. Mas fica quanto para mim? Não,
Mas é que a política, aí tu esbarraste, a tua esposa é funcionária municipal. Municipal, exatamente. Aí você esbarrou numa política que o governo Colombo ele adotou, que ele sempre queria o ônus para o destino. Exato. A gente tentou assim, não conseguiu. Mas ele autorizou, né? Porque acontece assim, ó, se dá uma olhada, acho que deve estar no processo ali, assim como a UDESC está pagando salário de alguns vários servidores que são ou do município ou do próprio estado, tem o contrário, temos servidores da UDESC cedidos em outros órgãos, né? Então assim, a gente fez todo esse levantamento para também estar podendo passar para o relator, né? E o salário funciona assim, tipo, a prefeitura iria continuar pagando o salário dela e emitiria uma cobrança para a UDESC, né? No vínculo permanece no valor que ela teria do valor do salário que ela recebe lá. Inclusive o salário dela é mais baixo do que os nossos técnicos aqui, entendeu? Chegou ao ridículo da denúncia, de uma das denúncias, dizer o seguinte, que com o salário que iriam pagar para ela para 6 horas, porque lá também era 6 horas, daria para pagar 4 bolsistas. Né? E o valor da bolsa, eu acho que deve estar 400 e poucos reais, então daria para ter 4 bolsistas, né? Então, sabe, algo assim que, sabe, mas enfim. Pois então, procedemos à votação. Aqueles que acatam o parecer e votam para o relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Último item da pauta. Tem. Perdão. Penúltimo, né? Processo 4575/2018, interessado Fernando Schaeffer, assunto solicitação de usufruto de licença prêmio, relator conselheiro ainda Marcelo de Souza. Então, em 24 de abril, o processo foi autuado na SGPE. A chefia do Departamento de Ciências Contábeis apresenta o parecer favorável à solicitação em 10 de maio. Nesse mesmo dia, o processo é aprovado pelo colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis e no dia 14 do 5 ele é encaminhado aqui ao Conselho. Então, análise. O professor Fernando Schaeffer solicita usufruto de 15 dias de licença-prêmio a partir de 12 de 7 de 2018. A solicitação segue as determinações da Instrução Normativa 10 de 2017, que disciplina o usufruto de férias e licenças-prêmio aos docentes. O período de usufruto ocorrerá após o final do primeiro semestre letivo e antes do início do segundo semestre letivo. No voto do relator, face ao exposto, este parecer é favorável à aprovação do referido processo. Alguém pede vistas? Não. Vamos então. Vamos votar? Eu preciso me manifestar, porque diante da falta de tanto servidor quer licença prêmio. Fazer o quê, né, conselheiro? Fazer o quê? Buenas, aqueles que acatam o parecer e voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. E agora sim, o último item da ordem do dia, temos a inclusão de pauta, que temos aqui o processo 4118/2018, interessado Pablo Schaeffer, o assunto solicitação de prorrogação do afastamento para capacitação a nível de doutorado, relatora conselheira Priscila. Bom, análise. O professor Pablo Schaeffer requer prorrogação do seu pedido de afastamento para a conclusão de sua capacitação em nível de doutorado para o período de 3 de agosto de 2018 até dia 2 de agosto de 2019, doutoralizando desta forma o prazo de 36 meses de seu afastamento, como é previsto na Resolução 056 de 2010 da UDESC, em seu artigo 8º, parágrafo 1º. Para tanto, reúne além de um breve relato e expõe seu sucesso na conclusão das disciplinas obrigatórias, apresentando ainda os seguintes documentos: histórico escolar atualizado, parecer do professor orientador do curso do programa frequentado, endossado pelo respectivo coordenador, termo de compromisso referente ao período de prorrogação conforme o anexo da resolução solicitada, assim atendendo toda a documentação necessária para o referido pedido. Voto. Diante do exposto, essa relatora manifesta-se de parecer favorável ao pedido do Sr. Pablo Schaeffer a aprovação desta prorrogação,
de acordo com a Resolução 056 de 2010 Consumo. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que acatam o parecer e voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, abrimos inscrições para comunicações pessoais. Temos inscrições? Não? Eu me inscrevo então. Marina, por favor. É algo muito novo e, na verdade, eu subi agora, vindo antes para cá, ainda no Zap. Eu atualmente estou coordenador do CPED da UDESC e a gente recebeu um convite do PNUD, que é um órgão ligado à ONU, e através do Ministério da Integração Nacional, para que a gente desenvolvesse um plano de gerenciamento de resposta a desastres no exterior, do Brasil e no exterior. É um plano para o Brasil, seria. O PNUD reclama muito que o Brasil, hoje, quando vai para as suas respostas, aparece Conab, aparece Aeronáutica, aparece o presidente, aparecem uma dúzia de aeronaves e ninguém entre si falou antes da partida. E lá fora eles não querem isso, porque eles querem que a resposta venha de uma forma ordenada, né, e organizada. E esse plano que o PNUD hoje está querendo patrocinar. Um projeto de próximo de R$1 milhão, praticamente todo ele em serviços. E aí hoje, agora há pouco eu fui saber que, como eu vou coordenar esse projeto, ele vai ter que tramitar a partir do SEAP, o que é bom, mas que também é trabalhoso, né? Então, na verdade, a tramitação tem que começar no departamento, enfim, toda a tramitação do conselho daqui e dali vai para o setor de projetos da UDESC. Então, é novo para mim, eu nunca fiz um projeto de captação, me assusta um pouco, mas a pergunta eu jogo aqui para todos, se nós devemos trazer isso aqui para o SEAB mesmo, ou se a gente vê uma possibilidade de um outro professor de outro centro, ou da reitoria, pleitear isso, porque isso aqui teria que tramitar em regime de urgência por causa dos prazos. Vai ter troca de presidência na vereadora. E esse é um projeto que precisa ser entregue até o fim do ano, que inclui inclusive viagens internacionais, inclui a pesquisa da resposta do Brasil no Haiti, que inclui 2 eventos organizados em Brasília. Então é um projeto muito audacioso, que ao mesmo tempo abre oportunidade de bolsas para nossos alunos aqui, para professores que têm tempo de ajudar no processo, como também bolsas de mestrado e doutorado dos outros cursos da UDESC. Então, a pergunta é se a gente tem essa vontade e disponibilidade de fazer tramitar um projeto assim a curtíssimo prazo, porque em 15 de julho é o prazo máximo que o PNUD daria para início das atividades. Só que a UDESC apenas permite que o professor comece a trabalhar com o convênio assinado. Mas para ter convênio assinado, nós temos que antes tramitar o processo. O reitor sinalizou para o reitor de extensão de que ele assina direto de referendo, tudo, tanto o convênio quanto o processo, né? Então, isso encurtaria os passos, segundo o setor de projetos. Isso daria como dar conta em 2 semanas se ter um convênio assinado. Mas eu pergunto aqui, se há interesse da UDESC aqui pleitear um processo desse tamanho, de fazer essa tramitação assim a curto prazo, porque vai exigir de referendo também, né? Porque a gente não tem prazos viáveis para esperar o departamento, inclusive teria que passar pelo comitê de pesquisa e pelo conselho. Então, como estava aqui, quem me orientou foi um professor do CCT, que tem uma experiência em projetos, que eu chamei, e ele acabou de me passar essa mensagem. Então, eu aproveito o espaço de ver se fizemos por aqui, se deixamos isso para um outro centro. Olha, tu já estás envolvido nessa questão há um bom tempo, né? E aí, assim, eu vou te passar o meu ponto de vista particular. A direção geral dá o apoio necessário. Mas eu acho que o primeiro passo, de fato, é talvez uma conversa que não devas adiar ou que devas apressar, talvez seja do departamento, porque tu aceitando essas funções relativas ao projeto, ao processo, isso impacta na tua atividade do departamento.
né? E aí a questão, eu acho que a primeira pergunta é, o departamento te apoia e te dá o suporte necessário? Eu acho que a partir dali a gente faz o que for possível e necessário para que a coisa deslanche. Minha visão particular. É bem válido, mas eu não devo assumir mais carga horária no projeto em função que eu já tenho hoje algumas horas alocadas como coordenador. E como coordenador, em tese, não estou querendo ter remuneração extra no projeto, então em tese eu acho que não tem impacto. Mas é mais essa questão da celeridade mas eu acho que pensando no nosso crescimento vertical, futuro, isso é importante somar para a gente esse tipo de captação para projetos, inclusive que vai tornar o UDESC conhecida nacional e internacionalmente, com os produtos que serão gerados. Particularmente com o meu apoio pode contar. Legal, ok? É isso. Obrigado. Só para a gente encerrar, só para aqui os avisos paroquiais, né? Ainda na linha de sessão de servidor, temos aí uma segunda etapa quase a se concretizar, mas dessa vez servidor técnico concursado da UDESC. Temos o Paulo Alves, que demonstrou vontade de vir do CAV para cá. Paulo Alves, né? Isso, vamos mudar então. Tivemos uma conversa já com o rapaz. A questão pendente é que ele é concursado na ESAG, logicamente com essa falta generalizada de corpo técnico administrativo, a ESAG o quer de volta. Eu estou tentando arrecadar os meus apoios para tentar convencer a ESAG de que o rapaz precisa ficar em Birama e não em Florianópolis, né? Então, se houver sucesso nessa empreitada, vamos ter então o ingresso aqui de um servidor, mas um servidor concursado e que permanecerá no nosso quadro em definitivo, tá certo? A questão da obra, né, só para dar posicionamento para vocês a respeito do status atual. O meu último contato com o nosso engenheiro Paulo Furtado, isso faz uns 7, talvez 10 dias, ele está aguardando orçamentos para iniciar a elaboração de memorial descritivo. Tá certo? Para que na próxima etapa venhamos então a elaborar o edital da nova licitação do nosso prédio, né? É um bocado de trabalho para fazer. Eu e o Paulo Lima, nós temos mantido um contato muito estreito com a CEP, né? Conseguimos lá o comprometimento do Raimundo Nonato e também do Guilherme, que vão nos dar um auxílio em primeira mão nessa parte trabalhosa, né? Então, de modo que o mais rápido possível nós tenhamos na praça um novo edital de licitação para o nosso prédio, né? Então, assim, é o caminho que restou, visto que os demais colocados na licitação, eles não queriam assumir a obra, fomos para a Concórdia, né? Atrás da empresa, visitamos também o quarto colocado e o que eles dizem é o seguinte: é um valor baixo, uma licitação antiga, não desperta interesse, né? Então, assim, eram 9 classificados nessa chamada pública, obviamente não iriam chamar os demais, né? Então paramos no quarto colocado e vamos fazer uma nova licitação. Numa perspectiva assim, mais, vamos chamar de mais grosseira ou menos precisa, a partir da assinatura da ordem de serviço, algo entre 10 e 13 meses para conclusão. Então vejam que temos uma grande etapa a cumprir ainda para a conclusão da obra. Somado a isso, temos ali a expiração do nosso convênio, né, com o governo federal, que tem sido trabalhado e nós cumprimos a nossa parte, né? E a reitoria também cumpriu a dela para uma nova prorrogação desse convênio, que já vem sendo prorrogado há séculos, né? Então, estamos em relação ao convênio, estamos numa etapa onde estamos aguardando a análise do FNDE, né? Cumprimos os nossos prazos, enviamos as documentações, cabe agora o FNDE nos enviar a análise e dizer prorroga ou não prorroga. Então, essa é a situação do convênio. Esta é a situação da obra, só para dar ciência a vocês da situação atual. Perfeito? Só quer falar sobre a demolição e projeto da reorganização da área. Muito bem lembrado. Vejam só, finalmente, né, depois de várias tentativas, aparentemente vamos conseguir demolir a nossa parte antiga.
né? Algo que sempre nos enganchou foi a destinação do entulho, né? Que ninguém nos dava uma solução, digamos assim, legal, né? Mas agora nós temos, esse edital deve sair nos próximos dias, né? E temos pelo menos uma empresa que vai se candidatar a demolir a nossa parte antiga e que vai dar o destino correto para o resíduo, para o entulho, né? Então estamos aí nesse pé e aí a decisão, né? E aí eu trago, muito bem lembrado aqui o Renan, aí eu trago aqui a seguinte questão que foi, digamos assim, cogitada, e eu tenho que dizer que já tem um engenheiro que vai produzir o projeto. Conseguimos, Alexandre, digamos assim, uma pessoa que vai colaborar. Nós vamos produzir um projeto de reurbanização dessa parte demolida, com ajardinamento, com calçamento de estacionamento, a construção de uma guarita decente, um quiosque, alguma coisa que permita o seguinte, para que em breve nós possamos, de frente desse pátio, olhando para lá, enxergar uma vista bonita, com grama, com árvore, com verde, com banco, com quiosque, um estacionamentozinho que não vai ser integral do pátio todo, mas que vai ser uma boa área, né, e que vai permitir, digamos assim, dar uma aparência boa para o nosso centro, né? Então nós conseguimos um engenheiro que, em princípio, vai doar o projeto, né? E assim que o projeto estiver concluído, nós vamos dar os devidos trâmites e, em princípio, o nosso reitor comprometeu-se a dar apoio no custeio dessa obra, né? Ele sabe que nós precisamos. Eu disse, professor Tomasi, nós já sofremos reveses o suficiente, né? Então, pelo menos um belo jardim e estacionamento nós merecemos com uma certa urgência. Ele topou, né? Cabe a nós agora produzir o projeto e fazer os encaminhamentos, né? O tempo eu não posso precisar, né? Eu não posso precisar nem quanto tempo vai levar ainda para sair o nosso edital, porque é um edital um pouco diferente. Essa né? é uma chamada pública. É uma chamada pública onde pede demolição gratuita, né? Então é um pouco diferente do métier do pessoal lá, tem algumas questões técnicas envolvidas, depois da demolição temos outras questões do trâmite do projeto de reurbanização, mas vamos tentar dar a celeridade que for possível para tentar executar de uma vez por todas. Ok? Eu percebo que vocês já estão meio enjoados de ficar aqui, então encerramos por hoje. Obrigado. Quem tem os processos, entregue para os pareceres, por favor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. A última coisa que eu quero é essas pastinhas. Tá, obrigado, professor. Depois o Paulo então entrega lá com as devidas correções. Isso, ele tem que arrumar aqui no Alexandre, valeu a força lá, o pessoal veio, visitou, explicou que está sobrelado. A tua pressa não... Mas aí o pessoal foi bacana e disse, professor, não dá nesse tempo que tu precisa, mas a gente vai catando. Porque eu disse pro Leonardo e para Cris, vocês vão catando de lá que eu vou me mexendo por aqui. Eu dei sorte que eu já consegui. Então se puder eles dar um retorno para eles. Agradecer a boa vontade deles e vir aqui. É o que eu já tinha colocado para ti. Vai depender do que eles têm tudo pela frente. Sim, tá bom. Obrigado, Palmeiras. Essa próxima eu acho que o professor